Em Hebreus 12:2 está escrito: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Essa orientação não é apenas uma sugestão espiritual, mas um direcionamento essencial para manter a vida alinhada. O foco define a direção. Aquilo que ocupa o centro da atenção influencia decisões, emoções e percepções. Quando o olhar se desvia, mesmo que sutilmente, a caminhada começa a perder clareza. Senhor, eu reconheço que, em muitos momentos, comparo minha caminhada com a dos outros. Observo resultados, tempos, oportunidades e começo a medir minha vida a partir de referências externas. Isso gera inquietação, pressão e, muitas vezes, desalinhamento. Hoje eu te peço, ajusta meu olhar. Ensina-me a permanecer focado em ti, sem me distrair com o que está ao redor. Dá-me segurança para caminhar no processo que o Senhor tem para mim, sem necessidade de comparação. Amém. A comparação é um dos maiores desvios silenciosos da caminhada. Ela não se apresenta de forma explícita, na maioria das vezes, mas atua nos detalhes. Um resultado que alguém alcança, uma oportunidade que surge para outro, um tempo que parece mais rápido na vida de alguém. Esses elementos começam a ser observados, analisados e, sem perceber, a mente passa a usar essas referências como padrão. O problema não está em observar, mas em transformar a observação em medida. Quando isso acontece, a percepção da própria caminhada se distorce. Aquilo que está sendo construído deixa de ser valorizado, porque não se encaixa na comparação. O foco deixa de ser o processo pessoal e passa a ser o resultado alheio. Em João 21:21-22, Pedro, ao ver outro discípulo, pergunta a Jesus sobre o futuro dele. A resposta é direta. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Essa resposta revela um princípio profundo. Existe um caminho individual que não pode ser medido pelo caminho do outro. A responsabilidade não é entender o processo alheio, mas permanecer fiel ao próprio chamado. A comparação gera dois efeitos principais: inferioridade ou superioridade. Em um momento, a pessoa pode sentir que está atrás, que não está avançando como deveria, que algo está faltando. Em outro, pode sentir que está à frente, que já alcançou mais, que está em um nível diferente. Ambos os extremos são prejudiciais, porque desviam o foco do que realmente importa. Quando a comparação gera inferioridade, surge desânimo. A pessoa começa a questionar seu valor, seu ritmo, sua capacidade. Aquilo que estava sendo construído perde significado, porque parece insuficiente diante do que está sendo observado. Isso enfraquece a motivação e pode até interromper processos importantes. Quando gera superioridade, surge acomodação. A sensação de estar à frente pode reduzir a atenção, diminuir o cuidado e criar uma falsa segurança. A pessoa deixa de crescer porque acredita que já está em um lugar suficiente. Isso limita o desenvolvimento e impede avanços mais profundos. O foco em Jesus elimina essas distorções. Quando o olhar está alinhado com ele, a referência deixa de ser variável e passa a ser constante. Não existe comparação com outros, existe alinhamento com um padrão único. Isso traz estabilidade, porque a base não muda conforme o ambiente. Outro ponto importante é que cada pessoa possui um processo diferente. Histórias, experiências, tempos e contextos variam. Comparar caminhos distintos gera conclusões equivocadas. O que parece avanço em uma área pode ser resultado de um processo que começou muito antes. O que parece atraso pode, na verdade, ser uma construção mais profunda. Em Gálatas 6:4 está escrito: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Esse versículo não incentiva isolamento, mas direciona o foco para dentro. Existe uma responsabilidade pessoal de avaliar a própria caminhada com honestidade, sem usar o outro como referência. A comparação também interfere na percepção de tempo. Quando a pessoa observa o progresso alheio, pode sentir que está atrasada, mesmo quando está exatamente no tempo necessário para o seu processo. Isso gera ansiedade, pressa e decisões precipitadas. O foco em Jesus traz equilíbrio, porque conecta a pessoa com um tempo que não é determinado pela comparação. Outro aspecto relevante é a distração. Enquanto a atenção está voltada para o que o outro está fazendo, menos energia é investida no próprio caminho.
Isso reduz a qualidade das decisões e enfraquece a consistência. A caminhada exige presença. Estar atento ao próprio processo é essencial para avançar com clareza. A comparação também afeta a gratidão. Quando o foco está no que falta em relação ao outro, aquilo que já foi recebido perde valor. Existe uma tendência de ignorar conquistas, aprendizados e avanços porque eles não parecem suficientes diante de uma referência externa. Isso gera insatisfação constante. Em 1 Coríntios 3, 6, 7, Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Isso mostra que existem funções diferentes dentro de um mesmo propósito. Nem todos fazem as mesmas coisas, nem todos têm os mesmos resultados no mesmo tempo. O crescimento não depende apenas do esforço visível, mas da ação de Deus. O foco em Jesus também traz identidade. Quando a pessoa entende quem é em Deus, a necessidade de comparação diminui. Existe segurança interna, uma clareza de valor que não depende de desempenho externo. Isso gera estabilidade emocional e espiritual. Outro ponto essencial é a constância. Quando o olhar está no Mestre, a caminhada se torna mais consistente. A pessoa deixa de oscilar conforme o que vê ao redor e passa a se manter firme no que foi direcionado. Isso fortalece a disciplina e melhora a qualidade das decisões. A comparação, por outro lado, tende a gerar instabilidade. Um dia a pessoa se sente bem, no outro não. Um momento, há motivação, no outro, desânimo. Essa oscilação dificulta a construção de algo sólido. O foco em Jesus reduz essas variações, porque a base permanece a mesma. Existe também um aspecto de propósito. Cada pessoa possui uma direção específica. Quando o foco está no outro, existe o risco de tentar reproduzir caminhos que não foram designados. Isso gera frustração, porque nem tudo que funciona para alguém funcionará da mesma forma para outro. Em Provérbios 4, 25, 26 está escrito: Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Esse direcionamento reforça a importância de manter o foco alinhado. O olhar influencia o caminho, e o caminho influencia o resultado. O foco em Jesus também traz paz. Quando a pessoa deixa de se comparar, a pressão diminui. Existe mais espaço para viver o processo com leveza, sem a necessidade constante de provar algo. Isso não reduz a responsabilidade, mas remove o peso desnecessário. Com o tempo, essa mudança de foco começa a gerar frutos. A caminhada se torna mais clara, as decisões mais conscientes e a vida mais alinhada. Existe crescimento, mas sem a ansiedade que a comparação gera. Existe avanço, mas com estabilidade. A maturidade espiritual inclui aprender a celebrar o avanço do outro sem se sentir diminuído. Isso só é possível quando a identidade está firme e o foco está correto. A comparação perde força quando a visão está alinhada. Também é importante reconhecer quando o olhar começa a se desviar. Esse desvio nem sempre é evidente no início. Pequenos sinais, como insatisfação constante, comparação frequente e perda de foco, indicam que ajustes precisam ser feitos. Trazer o olhar de volta é uma decisão contínua. O foco em Jesus não elimina desafios, mas garante direção. Mesmo quando o caminho não está totalmente claro, existe uma referência segura. Isso permite continuar avançando sem depender de comparação. Senhor, mantém meus olhos firmes em Ti. Que eu não me distraia com aquilo que não faz parte do meu caminho, nem permita que a comparação roube minha paz. Dá-me clareza para seguir a direção que o Senhor estabeleceu para mim, com constância, equilíbrio e confiança. Que minha caminhada seja definida pelo meu relacionamento contigo e não por aquilo que vejo ao redor. Amém.